Hoje a gente está aqui com a pesquisadora Marissol Marini e hoje ela está participando desse evento, Revisitando Martius Parte 3, e a gente vai ter uma pequena conversa com ela. Então, para começar a nossa conversa, eu queria que você falasse um pouco sobre o que é saúde global na sua concepção. Tá. Eu acho que para responder essa questão eu tenho que me localizar um pouco, né? Acho que é importante dizer que assim é um conceito, né? Uma agenda de certa forma política, epistemológica, um modo de olhar para os problemas da saúde, pautadas por instituições como a ONU, né? E eu como antropóloga, eu estou mais interessada em pensar o que esse termo produz, de que modo ele adiciona coisas em relação a outros conceitos que operavam, né, no campo da saúde, na academia, mas também nas políticas públicas, né? Então me interessa olhar o que ele produz e também quais são as ausências, o que ele silencia, o que ele deixa de fora e como a gente pode, como cientista social, né, como pesquisadora e a partir das nossas pesquisas, apontar para as insuficiências dos termos, né? Então, mais do que ter o meu próprio entendimento, né, que eu poderia aqui oferecer a minha própria explicação ou então repetir, né, rebater como esses conceitos são conceitualizados, o modo como eles estão relacionados, por um lado, com as estruturas de saúde, com a relação entre os diferentes países, a necessidade de a gente pensar a saúde de uma forma relacional, né? Então não dá, né? E uma pandemia é um exemplo muito bom disso, né? O quanto não importa, não vale um único país ter um sistema de saúde sólido, se proteger, né? Porque a gente está vulnerável, né? Alguns países mais, outros menos, algumas populações mais, outras menos, mas é um conceito que então aponta para interconexão entre os países, entre os sistemas de saúde, entre a saúde humana, mas para outros além de humanos, o meio ambiente, a água, o ar, outras espécies, né? Então ele aponta para tudo isso e me interessa olhar o que ele produz, qual que é a potência dele, por que é importante também como cientista social dialogar com esses conceitos, né? Para a gente ter uma agenda comum, trazer contribuições desde a perspectiva das ciências sociais para esse campo de debate. Agora, para dar continuidade à nossa conversa, eu queria que você falasse um pouco sobre quem é você, sobre o que você vem pesquisando, sobre a sua pesquisa sobre multiespécies. Pode ir? Tá. Eu sou cientista social de formação, fiz mestrado e doutorado na antropologia. E eu tenho uma trajetória um pouco acidental em termos de temática de pesquisa, né? Porque às vezes as pessoas têm uma trajetória mais coerente, se dedicam a pensar o mesmo tema ao longo de toda a carreira, né? E no meu caso eu sempre fiz pesquisa no campo da saúde, com problemas, questões de saúde, mas questões muito diversas. Então no mestrado eu estudei transtornos alimentares, e o modo como a produção de conhecimento, né, o que dizia a psicanálise, os saberes psiquiátricos, a nutrição sobre esses quadros de saúde, né, e de que modo esse conhecimento médico atravessa a subjetividade dos pacientes, né, das pessoas que são diagnosticadas e submetidas a tratamentos, né. E aí no doutorado eu fiz uma pesquisa com inovação médica, dispositivos cardíacos, que são chamados de coração artificial, para prolongar a vida de pessoas com insuficiência cardíaca. Nesse meu percurso, eu encontrei essas evidências recentes que têm emergido sobre o aumento da insuficiência cardíaca por conta das mudanças climáticas, né? Então, para mim, assim, a imagem que eu tenho na cabeça é o modo como os desafios ecológicos têm aterrado o corpo no campo da saúde, né? A gente não tem mais como pensar o corpo humano, a saúde humana, como algo abstrato, como algo pairando no ar, sabe? Os corpos, eles estão localizados, né, nas realidades
sociais, particulares, ecológicas, né? Então, tem me interessado pensar e produzir pesquisa a respeito de uma vulnerabilidade que é compartilhada, né? Eu estou falando dessa convergência entre saúde humana e planetária, né? Então, é o modo como essas coisas convergem e essa convergência é incontornável. A gente tem que dar conta dela, a gente tem que olhar para isso, né? Então, é nesse sentido que tem um certo aterramento do corpo, né? Então, as ciências, a saúde, né, vão ter que se atentar para isso, né? Esse é o meu esforço de pesquisa atualmente, a partir de recortes empíricos diversos, tentar olhar para o que está acontecendo, nomear, né? Porque tem problemas, como por exemplo a contaminação, né? Poluição, elas são difíceis inclusive de nomear, né? Porque a saúde ela é multicausal, né? Assim, o que causa um adoecimento, é difícil você isolar, né, uma causa, né? Como é que a gente atribui um quadro cardíaco à realidade climática, né? Enfim, são processos complexos, né? E isso só reforça a necessidade de várias ciências, de um esforço transdisciplinar, interdisciplinar, e de aprender também com outras ciências, outros saberes, outros sistemas de saúde, como é que a gente pode entender o que está acontecendo. Não nos faltam evidências, né, de que a saúde humana está sendo afetada pelos processos, as crises ecológicas. E o que a gente vai fazer diante disso, né? Como é que a gente vai enfrentar esses problemas mesmo? E agora, para finalizar, eu queria que você falasse sobre a importância do debate sobre saúde global numa era planetária. Eu tenho olhado para essas ideias a partir das discussões que eu tenho aprendido a fazer aqui também, né? Eu acho que é interessante também pensar, né, que essa ideia de pensamento planetário, né? Isso tudo emerge no bojo dessas discussões sobre antropoceno, né? Sobre o modo como o nosso sistema industrial, o nosso modo de produção de energia, de reprodução da vida, do trabalho, o nosso modo de vida está esgotado, né? Precisa ser reformulado. Quais são as implicações disso e como ele tem nos desafiado a avançar com os nossos entendimentos de mundo, avançar com os conceitos que são tão consolidados e que sustentam os nossos edifícios, né, modernos, assim, né, a própria ciência, o Estado, né. Então, eu tenho aprendido a fazer isso aqui em interlocução com esse grupo de pesquisadores que vêm de áreas muito diversas, que têm pensado a saúde em termos muito mais amplos, né, do que o campo da saúde propriamente dito, né? E é isso, é como a gente trabalhar junto, produzir esses conhecimentos, esses conceitos, lapidar esses conceitos juntos, né? Então, desde uma perspectiva antropológica, eu acho que o trabalho que eu tenho pensado, né, provocada por essa discussão, dos limites dessa discussão de saúde planetária e no modo como um pensamento planetário, e dialogando um pouco com os termos aqui do evento, a ideia de cura planetária nos leva a uma reconceitualização, nos leva a reformular nossos conceitos, o que passa por transformar o modo como a ciência é feita, né? E o que tem implicações muito concretas, materiais, né? Eu tenho pensado, né? Vários desses esforços vão no sentido de pensar essa interface entre ciência e política, né? Então é o modo como a gente não pode mais não nos engajar na produção de políticas públicas, em como contribuir, em como tornar o nosso conhecimento mais palatável e mais legítimo, né? Mais conectado com os problemas da sociedade, né? Eu acho que, do ponto de vista das ciências sociais, especialmente da antropologia, isso passa muito por o modo como nomeamos,
os efeitos que as nomeações, os conceitos têm, né, no mundo. Enfim, e pensar também como a saúde é um tema transversal a várias outras problemáticas, né? Então, é nesse sentido que eu vejo que a saúde planetária, o pensamento planetário, né, ele passa por esse entendimento, primeiro, de que não são só os humanos que produzem no mundo, né? Então, é reconhecer outras agências, né, o modo como a gente compartilha uma vulnerabilidade com outras espécies, o modo como tem diversos mundos também, né, dentro do mundo, né? E esse reconhecimento é fundamental. Acho que é disso que se trata o pensamento planetário e é essa contribuição que esse debate tem à saúde global. Certo, obrigada, Marisol. Obrigada a você, Carol.